boa noite a todos. Boa noite. Eu estou mais uma vez aqui, dessa vez inteiro, sexta-feira seria impossível também, me doía tudo, né? E que aprendam com a gente. Mas antes de começar, eu quero fazer um convite, antes que eu esqueça. Na próxima quarta-feira, dia 1º, no horário das 20h30 às 21h, nós vamos ter um programa no canal Prime Box Brasil, Em Busca de Kardec. É um documentário de 8 programas que a nossa querida Doreen Conte está fazendo. Ela já me passou o primeiro, muito bonito, e também apresentado por Karim Akadir Somália. Olha, é um programa muito bonito. Esse rapaz perdeu um francês de origem africana, perdeu a filha dele há pouco tempo, e ele foi procurar, através do espiritismo na França, algo sobre a filha dele, né? E no fim veio aqui para o Brasil. Portanto, não percam, porque foram na Sociedade Parisiense, foram na casa onde residia o Kardec, que é o museu, pegaram documentos de Kardec, foram onde Kardec nasceu. Sabe, é um programa muito bonito, de meia hora, 8 programas, canal 646, se for vivo, né? Do Prime Box Brasil. Bem, Sérgio, por favor, seus cumprimentos iniciais. Bom, boa noite a todos, né? Nós estamos aqui para uma live, né? E realmente estamos dispostos aqui, dentro das nossas possibilidades, responder as perguntas. Estou curiosíssimo para ver se já chegou alguma pergunta ou não. Luiz? Boa noite a todos também. Mais uma vez estou aqui com vocês, né, acompanhando nossas lives, até que a gente possa estar juntos novamente na nossa casa. Tem perguntas, Yuri? Não, por enquanto não. Bom, então, eu gostaria de começar. O Evangelho tem uma parte que fala, segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu gostaria que a gente tecesse algum comentário sobre isso, porque, inclusive, o Luiz Felipe já fez uma palestra sobre isso há uns 8 meses atrás, lá no centro. E é claro que há muitas moradas, com muita gente morando. Vamos lá, Luiz. A gente falou disso um pouco das outras vezes, né? A gente sabe que a evolução do espírito, ela vai passar por diversos mundos diferentes, né? Em diversos livros, acho que são citados isso conforme a gente vai estudando. E a gente vai ter outros planetas habitáveis, né? Que vão ser diferentes por espíritos de outro período evolutivo também, que a gente vai poder devagarzinho ter contato com esses indivíduos, eu acho, a nossa própria evolução. Então, existem realmente, lógico, a vida não pode ficar somente na Terra, nesse universo imenso, né? Que nós vemos numa noite estrelada. E muita coisa existe, mas também muito perto de nós existem outras dimensões, né? Que também são outras moradas, né? Os nossos espíritos protetores, por exemplo, que nós trabalhamos, nossos pais que já faleceram, nossos amigos, nossos conhecidos, estão em outro nível vibratório, estão em outra morada, certo? E lá eles continuam progredindo. Tem muitas concepções religiosas e mesmo filosóficas que admitem a existência de uma alma após a morte, a continuidade do espírito. Mas eles dizem, algumas delas, que no plano espiritual nós não progredimos. Nós precisamos nascer na Terra para progredir. Lá não se estuda, não, mas o progresso continua. Lá nós nos preparamos para voltar à Terra com novas responsabilidades, com novas metas, e precisamos cumprir essas metas, não é verdade? Então, essas metas se resumem realmente numa religiosidade, numa caridade, na ação, não é? Porque é importante nós que somos cristãos, né, lembrar que a fogueira,
A figueira seca, que não deu frutos, foi lançada ao fogo. Né? O que simboliza esse fogo? Isso que é importante a gente saber. Essa fogueira, a fogueira lançada ao fogo, significa o sofrimento. Se nós não fizermos as nossas tarefas, não cumprimos os deveres que nós assumimos do outro lado da vida, que nos chegam até nós através da intuição. Não é? Da intuição. Se nos afastamos propositadamente das lides evangélicas, seja em que religião for, espírita, católica, protestante, umbandista, budista, se isso nós não fizermos, nós tiraremos sofrimentos para nós mesmos. E isso significa, está no Evangelho, né, é o símbolo da figueira jogada ao fogo. Ela queimará no remorso, nós nos queimaremos no remorso, certo? Então, o universo é realmente uma colmeia de vidas nas mais diferentes vibrações possíveis que nós, aliás, eu acho que nós nem conseguimos imaginar tudo. A gente fala de diversas moradas e, de fato, acho que você exemplificou bem que a gente tem nessa existência a nossa morada primordial, o nosso próprio corpo, né? E como a gente utiliza ele para fazer a caridade, fazer o bem e progredir. E acho que quando a gente vai crescendo no núcleo familiar e na sociedade, tudo, são as diversas moradas que a gente tem, inclusive de outros planetas, das vibrações que a gente pode ter. Aqui a gente também vai se afinar com aqueles que vibram de igual, né? E por isso é importante a gente estar sempre mantendo essa vibração de uma forma mais elevada. Acho que os nossos encontros aqui semanais servem justamente para isso, para que a gente consiga manter a nossa vibração num estado mais elevado e consiga continuar praticando bem, assim, seguindo os ditames do Evangelho. Bom, já temos algumas perguntas. Caso vocês queiram entrar, a gente já pode começar. Pois não. Vamos lá. A Mari, ela pergunta: espíritos de crianças podem ficar presos no plano terreno? Por exemplo, a sua casa ou parentes? Fala, Osmira, é bom você responder essa aí. Evidente que sim. Quantos pais que têm... depende de um bebê, não é? E um bebê é levado embora, é um bebê desencarnado da natura, horas depois. Mas uma criança de 2, 3, 4 anos, muitas vezes por um acidente, ou seja o que for, os pais, se não tomarem cuidado, os prendem mentalmente. E eles ficam na casa assim. Eu já tive um problema desses, que os pais ficaram doidos à noite, em que mexiam em tudo, batiam as coisas na sala, vinham correr para lá, para cá, e um determinado espírito obsessor do casal se aproveitava mentalmente da criança. A criança não sabia que tinha desencarnado, coitadinha, 3, 4 anos, não tinha assumido a sua capacidade mental de uma vida anterior, não é? E aí ficou em casa, ficou brincando. Depois ela foi levada para um tratamento. Há colônias espirituais, inclusive tem uma que é do doutor. Hoje ele é doutor, eu fiquei sabendo no outro dia, pela Ziza, o Eurípides Bassanufo. Como o Sérgio falou, todo mundo se evolui do lado de lá. E diz que ele fez um curso de medicina e hoje ele é doutor. Então, segundo ela, ele levou essa criança para uma colônia. No livro do André Luiz, um dos livros mostra uma... Como é que é o nome daquela entidade? Não é a Sheila, é uma outra. A Meimei cuida das crianças, desencarnadas, que há lá nas colônias espirituais aqui próximos da Terra. E sim, depois são levadas. Depende do pai, da mãe que os prendem, né? Pois não. O que você acha, Sérgio? Eu acho que você tem razão. O problema da criança desencarnada é um problema muito interessante. Mas o núcleo de espíritos
que orientava o nosso Chico Xavier, providenciou que tivéssemos algumas noções sobre isso, né? Por exemplo, tem um livro muito interessante que hoje é pouco lido, inclusive líderes espíritas mesmo não conhecem esse livro, chamado Mensagens de um Pequeno Morto, né? Sim. Que mostra o desencarne, como é que fica lá em cima. Essas crianças são amparadas. Como foi amparada essa criança que Osmir acaba de descrever? Agora, é necessário que os pais também tenham alguma cultura religiosa, vamos dizer assim, né? Não ficar aprendendo essas coisas. E lembrar que as crianças, quando desencarnam realmente muito jovens, né? Muito crianças mesmo, elas não vão direto para as zonas purgatoriais, né? Eles são amparados, isso está bem dito naquele livro Mensagem de um Pequeno Morto, não é? Também é interessante notar que o nosso Divaldo, num dos livros dele, mediunicamente, né, recebido, não me recordo por quem agora me falha o nome, ele descreve uma zona umbralina de grande, vamos dizer assim, de grande aberrações sexuais, né? Indivíduos que erraram em relação ao sexo e então estavam fazendo lá umas micagens qualquer com crianças, né? Mas aí o instrutor explica, repara bem, que não são crianças, são anões disfarçados para... Enfim, o livro é muito interessante sobre isso. Então, nós devemos realmente fazer uma coisa muito importante em relação às pessoas que desencarnam, e principalmente as crianças, né? Fazermos as nossas preces, não que a gente vá se desligar emocionalmente, a gente nunca esquece. Eu me lembro que minha mãe, já idosa, chorava por causa de uma pequena irmã que tinha desencarnado quando ela tinha, não sei que idade minha mãe tinha, mas talvez menos de 10 anos, né? E fica essa lembrança, mas a gente sabe que o espírito não pode ficar preso a nós. É isso. Ok. Quer falar, Luiz? Eu falou tanto, deu uma palestra praticamente. Aqui já como plateia. Eu acho que sim, né? Esse amparo das crianças é fundamental, né? Justamente para que a gente não prenda, e a nossa religiosidade permite com que a gente não fique com esse pensamento fixo, né? Que vão prendê-las aqui. Ok. Eu acho bastante interessante porque, até falando em relação de palestra ou não, independente disso, para mim que sou iniciante, eu acredito que para muitas pessoas que estão assistindo aí também, que falta, lógico, conteúdo, que precisa estudar mais, enfim, é uma lição. A cada pergunta que vem, a cada resposta que vocês dão, quanto mais detalhes, melhor, porque a gente vai absorvendo mais coisas. Essa semana, inclusive, eu tirei uma dúvida que eu tinha, em relação a isso, a desencarne de pessoas, enfim, quem é que acaba ficando preso na Terra, quem é que acaba indo direto para lá, quando você é um suicida, vai direto para o vale, não vai, como é que faz? Eu acho que é até um tema interessante qualquer dia para a gente poder tá batendo um papo. Lógico, é um assunto um pouco mais pesado, mas é um assunto que faz parte da doutrina também. É uma dúvida às 3 horas da manhã. Tem mais perguntas? Vamos lá. 11 outros não dormem, sabe, Sérgio? Eu tenho que desligar o telefone, aí fica me ligando, eu não atendo, me xinga outro dia de manhã, sabe? Mas tudo bem. Vamos lá. A Priscila pergunta: somos responsáveis por nossas ações. O que vocês diriam sobre os médiuns que se negam ao trabalho? Eu acho que da mesma forma que a gente estava pensando no desencarne da criança, ou no desencarne, ou no suicídio, e acho que muito... a gente fala muito na medicina, apesar da gente saber que saber mais ou menos como a doença, né, se desenvolve, tudo isso é muito individual. Nosso julgamento depois, no final, e nas nossas ações aqui. Tudo depende mesmo daquilo que a gente faz, né? Quem não quer colaborar,
Acho que o Sérgio já acabou de falar, mais ou menos, né? Vai colher o sofrimento cedo ou tarde das ações que a gente deixa de praticar, né? Quem não está presente, quem não faz, principalmente quem tem conhecimento, a gente sabe disso também, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem, mais você deveria se dedicar a praticar as ações propostas e principalmente a caridade. Então, quando a gente não está disposto, ou a gente sempre coloca uma desculpa ou outra, invariavelmente isso vai recair sobre nós. Então, acho que não existe uma regra clara do que vai acontecer com cada um, né? Porque a situação é muito individual, mas a gente sabe que a conta vem, né? Exato. Vamos lá. A Mari, ela pergunta, é possível fazer autopasse? Fala, Sérgio. Bom, veja bem, o autopasse é uma coisa um pouco difícil, sabe por quê? Porque se você está perturbado, como é que você vai se aplicar um prazo a si mesmo? Em cima de uma dor, em cima de outras coisas. Mas há meios de defesa, não é? Que não precisam ser o passe propriamente dito. Você, estando com uma energia vibratória negativa, por exemplo, uma dor de barriga, como é que você vai se concentrar para tirar essa dor de barriga? É meio difícil. É difícil no dia a dia a gente admitir uma coisa dessas, porque a nossa vibração muda com isso. Mas há meios de nós nos prevenirmos, né? Através da prece. É mais fácil você fazer uma prece, mentalizar o templo religioso que você frequenta, o que você acredita, e pedir proteção. Não é? A proteção vem, não tenha dúvida nenhuma que vem. E você, através da prece, através dessas mentalizações, por exemplo, de uma, vamos dizer assim, uma chama envolvendo você para te proteger de alguma coisa, tudo isso é importante. São exercícios interessantes, né? Mas o passe, que é transmitir... O que é passe? É transmissão de energia. Se você não tem energia, o que você vai fazer? Se tua energia já está alterada, é difícil. Eu acho. O que você acha, Osmir? Totalmente. Como é que pode? Outro dia, imagine se eu fosse me fazer um passe na sexta-feira, eu ia ficar entrevado. Eu ia me jogar mais dor em cima de mim. Não há condição. Olha, vocês podem procurar nas obras de Kardec todinha, não existe isso. Isso daí foi criado por uma ramificação aí que fizeram do Espiritismo aqui em São Paulo, essa história de autopasses. Não existe. Gente, o que existe é uma boa prece, uma boa assistência. Agora, se vocês perguntarem, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer um passe? Eu digo que sim, desde que ele tenha um controle mental, tenha uma boa saúde, levantando a mão já é um passe. Quantas mães no bercinho passando a mão na cabeça da criança está fazendo um passe? Certo? Agora, autopasse não tem condição. Fazendo até um comparativo, um paralelo, me corrija se eu estiver errado, é a mesma coisa que você vai num hospital, precisa fazer uma transfusão de sangue, aí você retira o sangue do seu corpo e injeta em você de novo. Acredito que seja mais ou menos isso. Outro dia fizeram uma pergunta sobre essa autotransfusão, mas é um tratamento vetado pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Conselho Regional de Enfermagem, né? Precisamos tomar cuidado com isso. Ok, vamos lá. A Mari, ela pergunta, qual a função e quais são os chakras? Bom, eu não sei de cor todos os chakras, mas os chakras são núcleos de energia, né? Que nos ajudam a manter o corpo saudável. É muito importante isso. Osmir pode detalhar mais. Bem, nós temos estudamos alguns chakras, não é? Mas, na verdade, o corpo humano está cheio de chakras. Hoje eu falava com a Denise Paraná e a gente falava dos chakras que a gente tem no pé e que sai a energia. E à noite, se a gente não estiver bem equilibrado na saúde, aquilo pega fogo que a gente não consegue nem dormir, sabe? E saem umas energias contrárias aí. E os chakras, evidente que são centros de força para o equilíbrio do corpo humano
e também o equilíbrio ligado ao perispírito através do duplo etérico, que é um corpo que liga o nosso corpo humano ao duplo etérico. Agora, discorrer sobre os chakras um por um, hoje, que nós temos que aproveitar bem as perguntas, vai tomar muito tempo. Eu proponho que se faça uma palestra sobre os chakras. E aí a gente apresenta, cada um pode falar, os 4 que estão aqui, já que o Yuri se encaixou, né? Agora a gente fez a mesa quadrada, ainda bem que no outro dia falaram que era a mesa dos redondos, então agora a mesa ficou quadrada, Então, cada um fala sobre os chakras, que nós temos diversos, frontal, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico, kundalíneo e diversos outros. Nós temos os plexos que estão ligados nos chakras. Vamos deixar tudo isso para uma palestra, tá bem, Mari? Perfeito. Olha, Mari, você mesmo pode participar, viu, da mesa quadrada. Depois da quarentena você já falou, é mesa redonda, não vem com quadrado não. Vamos lá. O Ricardo ele pergunta: se o nosso ente querido não se doutrinar no plano espiritual, ele fica vagando aqui no nosso planeta? Bom, depende, né? Tudo depende, mas se ele for, ele tem realmente, veja bem, se ele não tiver uma educação religiosa ligada a uma espiritualidade superior, ele fica vagando, certo? Mas para isso não significa que ele precisa ser obrigatoriamente espírita. Mas ele tendo uma educação espiritual, a corrente ao qual ele se liga, seja ela católica, protestante, seja lá o que for, dará os passos para que ele aprenda a conviver nesse novo mundo espiritual, né? Aliás, até nós, espíritas, precisamos aprender, entendeu? Porque nós temos o doutor Inácio, né, que descreve que os médiuns acham que vão acontecer, vão se transformar em grandes espíritos do lado de lá, e muitos deles acabam internados em hospitais especializados no astral. Então, exatamente, depende muito de pessoa para pessoa, né? Olha, Ricardo, há muito mais desencarnados caminhando por aqui do que você pensa. Imagine uma rua 25 de março, próximo à época de Natal, que todo mundo vai fazer compras. Como é que fica aquilo? Você triplica e põe 10 vezes mais do que tem de desencarnados na rua. Vocês não imaginam quanto. Às vezes a gente passa assim numa rua deserta e fala, olha que rua vazia. A rua está cheia de desencarnados de todos os tipos possíveis, tá? Vamos lá. A Jussara ela pergunta: vocês acreditam que realmente essa pandemia veio para mudanças no universo e as mudanças internas de cada indivíduo? Bom, o universo não se muda com uma pandemia. O universo é uma coisa muito diferente, certo? E nós também não temos condições aqui de comentar sobre o universo em si e suas particularidades. Como Osmir disse, falta tempo para isso. Mas, não se pode se esperar muita coisa no campo moral dessa pandemia. Vejam bem, outro dia não pegaram aí colocando tóxicos num caixão que iria servir para indivíduos que morriam de Covid. Bendito vírus aí, o Covid. Quer dizer, isso depende, o progresso espiritual é individual de cada um de nós, né? Nós precisamos, então, fazer o nosso programa de progresso espiritual. Não é? E não pode deixar para a última hora, hein? É bom o quanto antes. Eu, particularmente, pode mexer com a população terrena, mas não é hora ainda para se mudar. Não que as pessoas não queiram. Nós estamos caminhando, gente. Daqui a pouco, quando passa tudo, está todo mundo aprontando. Vocês vejam que é só facilitar alguma coisa. As praias estão cheias, está tudo cheio. Não se muda de uma hora para outra. O que você acha, Luiz?
Eu concordo, acho que é muito particular o crescimento que a gente tem, né? E eu não acho que vai chegar... E acho que é um processo, né? Não vai ter um grande evento que modifique a gente totalmente de uma hora para outra. O que a gente evolui é de grão em grão, né? Cada dia que se vai. Acho que já ouvi bastante na casa da importância da constância, né? Da gente sempre, de estar participando sempre, de estar fazendo sempre. Isso nos modifica. E não chega, eu não faço nada. Às vezes pode ser que desperte alguma coisa em algumas pessoas, a mudança no hábito de vida ou, né, do jeito de encarar uma outra situação. Mas a mudança vem da constância que a gente faz, do trabalho diário que a gente fazia antes e que a gente segue a partir daí. Eu queria colocar um exemplo que eu acho interessante. Vejam bem, olha, vocês conhecem o Êxodos, né? O Êxodos dos hebreus saindo do Egito, onde eles eram escravos, em direção à liberdade, né? Então eles atravessaram o deserto e ficaram 40 anos no deserto, inclusive para mudar a mentalidade deles. Mas houve um momento que eles esqueceram esse ideal da liberdade, da nova pátria, e passaram a adorar o bezerro de ouro e a sentir saudades das cebolas egípcias, né? Onde eles comiam muito melhor do que no deserto, lógico. Então, vocês veem que o ser humano caminha realmente muito devagar. Desde aquela época, os nobres ideais eram esquecidos. Como foram também em civilizações que atualmente eles dão o nome da Atlântida, né? Mas a civilização lá na Grécia já foram descobertas cidades que foram completamente tragadas e desaparecidas pelo mar e por outros fenômenos geológicos, e onde a devassidão realmente era... As ruínas mostram que, vamos dizer assim, o comportamento não era lá dos melhores, né? Exatamente, mesmo ali no Mediterrâneo, a gente vê pelas reportagens o que já se encontrou de cidades submersas, mas não foi isso que fez com que a humanidade crescesse de repente, porque as guerras continuaram da mesma forma. É muito lento o progresso da criatura, é muito lento. Vamos lá, a Mara ela pergunta: a automedicação pode prejudicar o perispírito de alguma forma? Doutores, vamos lá, Luiz. A gente sempre fala para não se automedicar, né? A gente tem que saber se a gente lesa o nosso corpo, se for algo mais grave, de repente a gente pode lesionar alguma parte espiritual. Se é alguma coisa que desenvolve uma doença muito grave, de repente a gente se medica e faz uma hepatite medicamentosa, fulminante, que leva a um quadro mais grave, leva a um óbito, não sei, né? A fulminante mata, né? Então a gente tem que estar atento ao que a gente ingere, não só de medicação, mas também das coisas que a gente faz do nosso corpo, né? O uso que a gente drogas, né? As drogas principalmente, né? Porque a gente pode ter lesões a partir daí. Bom, a Priscila ela pergunta: vocês poderiam explicar a consequência do aborto para o espírito que o praticou e o que foi abortado? Olha, é uma aula, é uma live inteirinha esse tipo de pergunta. Eu gosto que faça, mas vai uma live inteirinha. O Luiz Felipe fez uma palestra sobre o aborto. Então, resuma no mínimo possível. De fato, eu falei, acho que faz um ano, alguma coisa assim, não me lembro muito bem. E a gente sabe que as consequências são devastadoras, né? Quando se forma aquela ligação, você vê, por exemplo, um espírito que já está pronto para ser concebido e está envolvido, e você tem todas aquelas energias cortadas brutalmente, né? Isso vai acarretar ali danos para aquele perispírito, aquele espírito que vai precisar de um longo tratamento para melhorar a partir daí, que pode acarretar, de repente,
a vir a ser um espírito obsessor e a buscar um certo tipo de vingança, algo assim, não se sabe, se ele não estiver preparada, né, para isso. E a mãe pode ter, além de consequências no corpo, né, já que muitas deles acabam sendo clandestinas, ela pode, de repente, não conseguir mais engravidar mais, ou ter uma hemorragia muito grande, ou ter alguma consequência. Isso você também vai lesionar ali. A gente falou das drogas também, a gente segue um pouquinho, mais ou menos a mesma linha que a gente falou da ingestão dos medicamentos, né? A hora que eu me piro, eu posso também lesar ali meu perispírito, ou ter consequências para as próximas gerações, nas próximas encarnações minhas, né? Onde eu vou tentar sanar tudo isso, né? Lembrando que nesse caso seria abortos provocados, não espontâneos, né? Exato. Abortos provocados. Os abortos espontâneos, eles acontecem, né? Eles fazem parte... E veja bem, espontâneo, mas tem que ser muito estudado esse espontâneo. Porque eu conheço pessoas que se mataram o dia inteiro, arrastaram móveis e puxaram e fizeram limpeza na casa e depois perderam a criança. E falou, foi espontâneo. Não foi. Foi descuido que provocou o aborto. Certo, Luiz? Acho que também a gente tem... É aquilo que a gente vem falando, né? Cada situação é muito individual, né? O aborto espontâneo, ele acontece, ele pode acontecer mesmo, né? Um descuido já é uma outra coisa. Quando a gente deixa de cuidar do corpo, não cuida de uma gestação que se tem, né? Daí, acho que a gente tem nossa parcela de responsabilidade, né? E a gente vai falar, acho que as consequências primordiais, assim, muito mais graves e funestas são para esses principalmente provocados, né? Ou de descuidos feitos a partir do não cuidado do nosso corpo e da gestação que se tem. Ok. A Alice, ela pergunta, qual a importância do livre-arbítrio no caso da pandemia e até fora da pandemia também, né? Quer falar, Osmir? Não, fala você. Bom, o livre-arbítrio é básico, né? Nós, dentro do Espiritismo, estudamos muito o livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio não foi uma descoberta de Kardec, né? Ele, como um bom estudioso da filosofia, sabia que já existia o livre-arbítrio. A nossa decisão, quando o ser humano ganha a razão, né? Quando ele sai do reino animal para passar para o reino dos humanos, né? Ganhando o lobo frontal e a razão, ele já está apto a decidir entre fazer uma coisa ou fazer outra coisa, né? Que é simbolizado na Gênese, né? Como quando o homem, ao comer lá a maçã da árvore do conhecimento, que não era uma maçã, é bom saber disso, mas poeticamente ficou mais bonito colocar maçã. Mas então ele aprendeu a distinguir o bem do mal. E aí surgiu a responsabilidade, né? Então o sujeito fala assim, olha, você não deve ir por aquele caminho porque lá tem problema. O sujeito vai, trupica, cai e quebra o pé. Quer dizer, foi uma opinião dele, né? E assim, inclusive em nível moral, em outros níveis possíveis. Exatamente. Né? O que a gente faz com o nosso livre-arbítrio, né? E para onde as nossas ações estão levando a gente, né? Nossa busca primordial é do progresso, né? Então, busca da espiritualidade e do conhecimento. Acho que nosso livre-arbítrio diário tem que ser pautado nisso, nossas ações, né? Sempre no nosso aprimoramento. E aí sim a gente vai colher os frutos e se a gente também colher as consequências caso a gente opte por outras coisas. A Mari, ela pergunta, além da leitura do Evangelho e preces, como os médiuns podem voltar na melhor forma possível para os trabalhos? Repete. Além da leitura do Evangelho e preces, como os médiuns podem voltar na melhor forma possível para os trabalhos? Ah, tá. Depois do afastamento por causa do Covid. Olha, afinal, não é porque o centro espírita fechou as portas porque foi necessário que o médium ficou parado.
O médium é ativo em qualquer horário, em qualquer hora, com as suas preces, com as suas vibrações e com as suas ações, aonde estiver. Ele pode, além da sua oração pedido a Deus, irradiação, vibração das nossas energias para aquele que necessita. Passa um pouco de confusão aí, não é? Então a gente pode irradiar energia para uma pessoa que necessita, seja enfermo, tá? Não obsidiado, ou energias para a humanidade, etc. Aí o médium está trabalhando. Então, quando ele retorna, ele vai retornar firme. Agora, se o médium esquece de tudo isso, quando ele volta, é a mesma coisa aquele grupo de médios que viaja quando volta daquele jeito, né? Porque esqueceu de tudo. Então, se nós não nos esquecermos das nossas ações do dia a dia, o médium volta trabalhando normal e vai em frente. Depende muito de cada um. E aí, mais... Pode falar, Sérgio. Não, é isso mesmo. Só ia dizer que nós não paramos nunca de trabalhar, né? Aliás, o nosso centro, deixa eu explicar uma coisa. A nossa fraternitária é uma coisa muito interessante. Nesses tempos de pandemia, eu tenho ouvido muitos colegas falarem que existe uma coisa chamada uma espécie de clube de leitura, sabe? O pessoal, ou presencialmente ou em vídeo como nós estamos fazendo, lê um determinado livro, discute e tudo mais, né? E um colega falou, o que você acha da novidade? Eu falei, novidade para vocês. Porque o nosso centro sempre colocou isso, né? Um livro por mês. Depois, cada 2 meses, porque o pessoal não lê, não é? Eu já falei aqui que alguns leem os 4 primeiros capítulos e falam logo de cara para depois não falar mais nada, né? Então, nós já fazemos isso. A leitura em tempos de hoje, né? Desse isolamento ou de semi-isolamento, né? É imprescindível. Se não ler sozinho, esses clubes existem por aí. Vocês entrando não sei em que rede aí, vocês encontram. Tem uns só voltados para as mulheres, outros voltados para todo mundo, outros voltados para um determinado tipo de leitura. E são discussões amenas, né? Onde não se discute teoria literária, né? Se discute realmente a opinião de cada um sobre aquele livro. É interessante isso. Olha, inclusive ficou determinado no outro dia, que eu tinha esquecido, e a Mari lembrou o que nós íamos estudar quando foi lá por novembro, né? Mas aconteceu tudo isso. Vamos estudar em casa, se bem que vocês já leram, mas quem não leu, lê agora o livro de Eliseu, Pelos Caminhos do Espiritismo, ou o antigo Evangelho das Recordações, que é o mesmo, e Vidas de Outrora. Leiam. E quando voltarmos, ou se ainda não voltarmos a tempo, nós vamos fazer um programa, uma live, também para falar sobre tudo isso. Gente, é necessário a leitura. Sem leitura, a pessoa não é nada. Nada. Isso mesmo. Vamos lá. A Priscila pergunta... É importante mandar as pessoas lerem, não só quando ela quer ler, sabe, pegar 5 capítulos, ler, para acabei, já li, já entendi tudo. Ou então a gente vai lá e fala, lê o Voltaire de Jacó, que é muito bom. Você está lendo? Não estou lendo. Não é? Se preocupa não, gente, isso aí foi para mim mesmo. Mas na verdade, acho que é um hábito, né? A leitura, ela vem mais ou menos, às vezes a gente olha aquele livro grande, ou olha e passa o dia e acha que a gente está muito cansado e não vai dar conta de ler. Mas é mais ou menos, se a gente tem o hábito e vai criando esse hábito, esse gosto vai vindo e se torna cada vez mais fácil. Mais ou menos como um exercício, né? Só que a gente está exercitando a mente. Então, se você tira e fala, vou ler 10 páginas por dia, você vai ver que em 10 dias você leu já 100 páginas, né? Leu bastante. E 10 dias, 10 páginas não vai te tomar tanto tempo assim, né? E às vezes fala, eu não tenho 1 hora para ler. Você não vai gastar 1 hora lendo 10 páginas, né? Você vai gastar menos. Então, devagarzinho, você vai juntando, né? Se você tem essa disciplina de ler diariamente um pouquinho, você vai conseguir terminar o livro inteiro em pouco tempo. Né? Então, vamos lá. A Priscila ela pergunta, vocês poderiam explicar o que é o Espiritismo?
já foi falado outras vezes, mas infelizmente muitos ainda não entenderam. Bom, o Espiritismo, né? O Espiritismo, ele tem uma data muito importante de 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos. Vejam bem, mas a mediunidade sempre existiu, né? Nós temos Swedenborg, que aliás eu tenho consegui depois de muito tempo descobrir uma biografia dele, um grande médium que fez expedições muito importantes e tinha uma mediunidade extraordinária, né? Ele descrevia cidades espirituais como André Luiz descreveu em Nosso Lar, né? Muito interessante. Quer dizer, antes disso já existia uma coisa chamada mediunidade, desde os templos egípcios, desde a história grega, não é? Desde os romanos, com a sua... Aliás, ficando no nosso espiritismo, nos nossos livros mediúnicos, Emmanuel descreve os feiticeiros de Roma há 2000 anos, 50 anos depois, ele descreve tudo isso lá. Então, sempre existiu. O que fez Kardec? Kardec codificou tudo isso numa metodologia, perguntas e respostas, descrevendo os vários tipos de comportamento humano dentro do espiritismo, né? A bondade, a caridade, o respeito aos pais, etc. e tudo mais, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que a Bíblia comentada de acordo com as nossas convicções, né? E também no Livro dos Espíritos, né? Onde ele coloca bem claramente as várias coisas. Quer dizer, ele codificou, é o grande codificador. A partir daí, realmente, o Espiritismo surge como uma corrente filosófica, religiosa, não é? Religiosa e científica também, através de Gabriel Delany. Né? Gabriel Delany, e a filosófica através de Leon Denis, né? Okay. É isso. A Juliana, ela pergunta, quem está sendo imprudente nesta pandemia e é infectado, nesse caso seria suicídio? Quer falar, Licili? Não necessariamente ela vai morrer, né? Se for infectada, né? Tem muito infectado aí, né? Se entender, né, que existem os sintomáticos, os assintomáticos, os pré-sintomáticos. Isso é uma aula, né? Isso é uma aula, mas não existe suicídio, absolutamente. Pode ser, não existe. Ninguém pega o vírus à toa. Eu já falei aqui, né? Napoleão foi bem claro sobre isso. Se não me engano, foi numa ocasião onde ele foi coroado, perguntaram alguma coisa para ele. E ele falou o seguinte: enquanto eu for útil ao Deus, eu viverei. Quando eu não for mais útil ao Deus, uma mosca me matará. Hoje ele falaria, um vírus me matará. Ele teria progredido cientificamente. Na época dele não se ouvia. É claro que a gente precisa ter cuidado e precisa se cuidar. Né? Precisa ter prudência, né? A gente tem prudência, a gente vai lavar as mãos, a gente vai seguir as recomendações, porque acho que a gente não pode deixar esse medo tomar conta da gente, envolver a ponto de a gente não fazer as nossas ações que a gente precisa fazer, né? Eu preciso ir para o hospital, se eu morrer de medo, eu não vou conseguir sair de casa. Eu preciso ir. O que eu vou fazer? Vou tomar todas as precauções que eu tenho que fazer. Às vezes a gente precisa ir ao mercado, às vezes precisa fazer a farmácia, fazer alguma outra coisa. Ou tem mais gente que sai para trabalhar, que são outros serviços essenciais. Então a gente toma nosso cuidado. Se a gente deixar esse medo paralisar a gente, porque acha que vai ser contaminado de qualquer jeito, a gente não vai conseguir tocar a vida para frente, né? Porque existem diversos medos, né? Não é só o vírus que pode nos atingir se a gente sair de casa. Mas já imaginaram, o sujeito está lá doente com o vírus, chega a falar, não, você é um suicida. É o que faltava, né? Não existe suicídio nisso, né? Ok, a gente tem aqui ainda 7 minutos. Por enquanto as perguntas foram essas. Será que o pessoal tem mais alguma dúvida? Quer tirar mais algum... aproveitar a oportunidade para esclarecer alguma dúvida que tenha? Vocês querem fazer mais alguma colocação?
Então, é muito importante, né, nesse isolamento que muita gente está, ou no semi-isolamento, encontrar motivações, não é verdade? Eu já falei da leitura, mas tem a música, fazer um curso, assistir filmes interessantes, né? Que está disponível aí na internet um monte de filmes que saíram do cartaz. Hoje, para assistir um bom filme, você não precisa nem sair de casa, você põe nessas redes aí internacionais, você vê de documentário a dramas e outras, e até filmes antigos, né? Difíceis realmente de se encontrar em DVD, etc. e outras coisas. Eu acho que era isso então, Osmir. Não chegou mais nenhuma pergunta por aqui por enquanto. Então é importante tomarmos cuidado, não é só com o corpo, com a nossa mente, certo? Porque com a mente também não adianta você se preservar em tudo e, como o Luiz Felipe falou, há um bom preparo, etc. Mas sai na rua e fica, ai meu Deus, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou pegar o vírus? Será que ele está ali na esquina me esperando? Gente, vai estar mesmo, porque o nosso pensamento também atrai as coisas. Vamos ver tudo isso. Eu conversava com um amigo nosso nessa semana, que estava desesperado dentro do apartamento dele. Ele dava saltos dentro do apartamento, porque ele não tinha o que fazer e estava ficando assim, alucinado. Eu falei, calma, você é espírita, por que não faz oração? Lê uma obra espírita, tudo. Ai, não tenho vontade. Então, olha, fica um pouco difícil. As pessoas têm que ler, se instruir, ter um pouquinho de condição de tudo isso. Olha, não deixa o tempo passar, viu? Leia, adquira o vício ou vício, adquira o hábito desde cedo. Desde cedo. Os pais têm que incutir isso nos filhos. Porque depois que fica numa certa idade, aí a gente acaba não lendo mais, tá? É muito importante a leitura, porque senão a gente fica sem ação, tá bom? Outra coisa, o médium não deve temer, o médium não deve temer de nada. Nós conhecemos, o Sérgio sabe, que tem médios que têm medo de espíritos. Eu não sei o que vai ser quando desencarnarem. Não pode ser assim. Não tem, nós também somos espíritos. Sabe que tem espírito que se assusta com a gente. E vem a nossa condição, às vezes como somos. Não se tenha medo de nada na vida. Enfrente em tudo que está diante de você. Se você se adapta ao espiritismo, vá a fundo dentro da doutrina espírita. Não fique na superfície. Porque a gente vê médios que ficaram na superfície, que estão escrevendo livros, mas cada bobagem que tem por aí, uma pior que a outra. Tem uns que compram os livros de terceiro, de psicografias, e editam como se fosse deles. Isso daí tudo está errado. Vocês têm que ter um certo conhecimento para escrever um livro, para fazer uma palestra, senão fica uma coisa maçante. É necessário que a pessoa caminhe junto, para e passo, com tudo que está acontecendo na atualidade. O espiritismo é atualidade. O espiritismo não ficou lá atrás, há 200, 300, 500 anos. O espiritismo é atualidade. Muitos dizem, precisamos fazer uma reforma no espiritismo. Não, faça uma reforma na tua cabeça e se atualize vendo o espiritismo no dia de hoje, que é a mesma coisa que se estudou há 30 anos atrás. Só que se a gente for estudar, nós vamos ver com outra visão e não ficar assim bitolado. Porque senão não dá. Sabe? Um dia me falaram, você vai pôr fogo no espiritismo, porque você brinca muito dentro do centro. Olha, eu aprendi com João Hegel, que foi uma criatura que dirigiu os trabalhos mediúnicos há muitos anos atrás. Espiritismo não é cara feia, não. No espiritismo a gente tem que ser alegre, brincar e participar. E é assim que tem que ser, não é, Sérgio? Ou vamos ficar de cara feia?
Outro dia eu me lembrei do que você uma vez falou sobre isso, que é necessário que haja alegria dentro de um templo religioso, né? E dentro do nosso centro procurando também trazer alegria. E eu estava lendo sobre os Mystéria, que eram festividades gregas de iniciação, de segredos, enfim, eram atividades alegres. Então, nessas festividades dos mistérios sagrados, eles eram alegres. Então, o nosso progresso espiritual precisa ser alegre, como o Osmir falou. Osmir, nesses 2 minutos que restam, eu vou te pedir um favor. Você podia repetir, falar sobre a Dora Encontre, falar um pouquinho da editora dela, do que ela está realmente fazendo agora desse vídeo aí que você falou que... A Dora Encontro tem a editora Comênios, é uma editora muito boa, ela mesma, ela edita vários livros, ela é uma criatura que não aceita qualquer coisa, se ela não vai muito com o que o médium está escrevendo e está relatando, seja que livro for, ela manda cartas, ela publica, ela põe na internet, que eu acho essencial, porque tem que despertar as pessoas para que não vão de cabeça pegar uma coisa errada por aí. E essa Em Busca de Kardec, ela está fazendo esse estudo profundamente sobre Kardec. E muita coisa que veio no Brasil ficou obscurecido. Há uma pessoa que agora ele liberou, depois que ele desencarnou, tem uma... como é que chama? Um museu do livro espírita, um museu espírita, né? Ali na Lapa. Mas ele comprou todo o acervo de Kardec lá na Europa, antes da Segunda Guerra, que estava para começar, e trouxe para o Brasil e fechou. E nunca deixava que ninguém se chegasse perto. Agora liberaram. Então, a Ivone, a Dora fez esse estudo muito profundo. Ela foi na Suíça, ela foi em vários lugares estudando sobre a vida de Kardec. Não percam no canal Prime Box Brasil. Todos os canais, toda a televisão paga, televisão a cabo ou não, todos têm esse canal, tá bem? Na quarta-feira, dia 1º, das 20h30 às 21h. São 8 séries, 8 documentários. Muito importante que esse senhor de raízes africanas, Açucarim Acadi, vai trazer para todos vocês. Muito obrigado, senhor. Não esqueçam de ler os livros do seu Eliseu, muito importante também, porque são Eliseu Rigonati, são livros que trazem respostas a quase tudo. As pessoas que estão desenvolvendo mediunidade, hoje eu acho que não tem mais um desenvolvimento mediúnico. Nós tínhamos reuniões e salas para isso antigamente. Hoje, o desenvolvimento começa na hora, já começa a trabalhar. Estudem, peguem esses livros que são bem esmiuçados para que vocês não tenham dúvida, não sofram na doutrina, não há necessidade de sofrer. Há pouco tempo, eu escutei uma pessoa falando assim: eu não estudo, eu não faço nenhum curso, eu não leio nada, já vou. Porque o meu mentor me ensina. Eu fui ver quem era o mentor dele. Eu nem vou falar porque eu não quero brigar com o espírito, tá? Pois não, seu Igor, com você eu brigo. Estou acostumado já, o lombo já criou casco, já está chibatada, mas tudo bem. Vai, fica falando. Vamos encerrar, Osmir, que vai cair daqui a pouco e aí vai ficar sem o encerramento. Quem é que vai fazer oração hoje? Luiz. Fácil. Bom, então vamos lá. Eu queria agradecer. Acho que foi bem leve, divertido e passa rápido mesmo, né? Quando a gente vê, o tempo já passou e a gente teve tanto aprendizado. Então, eu queria agradecer mais uma vez para nossos encontros, né, virtuais, que a gente possa ter aprendido e ter se conectado ali com um plano maior e que a gente possa
jogar toda essa energia boa que a gente conseguiu nesse encontro para o longo da nossa semana, que a gente tem uma semana próspera e bem abençoada. Então, um abraço a todos e muita fé nessa semana que tudo vai dar certo. Em breve a gente vai estar junto. Tchau a todos, até a próxima terça. Quem vai falar na terça, Yuri? É a Bárbara? Você é quem a define. Bruna Bárbara? Pode ser. Ela tá aí? Não tô vendo ela aqui hoje, não. Trinta segundos, Osmir. Sérgio, tô despedida. Então, boa noite a todos, né? Que uma semana próspera se inicia agora. Estamos muito contentes por estarmos juntos. Um abraço a todos. Muito obrigado Um abraço a todos. Né? Fala, Yuri. Muito obrigado a todos mais uma vez e nos vemos aí na terça-feira às 20h30. Olha, um abraço a todos e uma feliz janta. Não como muito, porque, né, engorda. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.